Será que o Carlo Ancelotti já teve essa conversa com o Endrick? Eu resolvi trazer um trecho genial de uma entrevista do Carlo Ancelotti na Itália. Não só porque ele é um dos maiores técnicos da história, mas porque a forma como ele enxerga o futebol esconde uma das regras mais importantes e curiosas da língua italiana. Hoje você vai aprender italiano entendendo a mentalidade vencedora do Ancelotti. Vamos ver um trecho dessa entrevista que ele deu a um podcast italiano em março de 2025. Preste atenção. Preste atenção nas legendas. A primeira linha é o italiano, a segunda é a tradução literal palavra por palavra, e a terceira é o sentido real em português. Giocatori? Sì. Sì, come no. Tanti giocatori... Possiamo fare qualche nome caduto in prescrizione. No, vabbè, no. Tanti giocatori... Ho avuto problemi con tanti, però alla fine sono sempre risolti. Você reparou que o entrevistador perguntou se ele já teve problema com os jogadores, e o Ancelotti responde, tanti giocatori. Uma pausa rápida aqui para uma regra fundamental para você que está aprendendo italiano. Lembre-se de que o plural em italiano não é feito simplesmente acrescentando a letra S no final das palavras, como nós fazemos aqui no Brasil. Na Itália, o plural é feito trocando a última vogal. Por exemplo, quando se fala tanti giocatori, ele está dizendo tantos jogadores. O singular da palavra tanti é tanto, e o singular de giocatori é giocatore. Veja que trocando a vogal O ou a vogal E pela vogal I, você muda a palavra para o plural. Um giocatore, um jogador. Tanti giocatori, muitos jogadores. Mas vamos ver o que o Ancelotti responde sobre revelar os nomes desses jogadores. C'è una bella responsabilità quella lì. Allora addirittura c'era un giocatore, adesso non voglio fare i nomi. No, non facciamo niente. Che, all'inizio della carriera, che quando io parlavo, e nello spogliatoio lui si metteva l'asciugamano davanti per non ascoltare quello che dicevo. Era agli inizi della carriera. E un giorno gli ho detto, guarda, non è che possiamo andare avanti così. O Ancelotti não revela os nomes, mas conta uma história absurda. Ele explica que, no início da carreira, tinha um jogador que, quando ele falava no vestiário, o jogador colocava a toalha na frente do rosto para não escutar o que ele estava falando. Aqui nós temos duas palavras bem diferentes do português, mas que você vai memorizar agora, pois criaremos as associações com o português. A primeira é spogliatoio, que significa vestiário. Essa palavra vem do verbo spogliare, que significa despir, tirar a roupa. Então, spogliatoio é o local onde os jogadores se despem, é o vestiário. Olha que curioso isso. No português, associamos o vestiário com o ato de vestir, vestiário. Já em italiano, se associa com o ato de despir, que é spogliare, formando spogliatoio. A segunda palavra é asciugamano, que é a toalha que o jogador colocava no rosto. Asciugare é o verbo enxugar, secar. Mano significa mão. O que é um asciugamano? É aquilo que enxuga a mão. É a toalha de banho. Atenção aqui. Para a toalha de mesa, usa-se tovalha. Então, cuidado se você estiver em um hotel na Itália e ligar na recepção pedindo uma tovalha. O recepcionista vai achar que você quer fazer um piquenique no quarto. Voltando para a história, o Ancelotti chama o jogador para a conversa e fala: guarda, non è che possiamo andare avanti così. A tradução literal dessa frase seria: veja, não é que podemos ir à frente assim. O que significa, na prática, olha, nós não podemos continuar dessa maneira. Vamos continuar ouvindo a entrevista. Sono giocatori che quando tu li metti in panchina fanno fatica a salutarti alla mattina. E allora lì si confonde, no? La persona e il giocatore. Preste muita atenção em como é comum no italiano usar o verbo esserci. Nessa última frase, o Ancelotti usou o c'è para falar que existe um jogador. Momentos antes, ele usou o c'era para representar que havia um jogador com o sentido sempre de existir. Já a palavra panchina significa banco, mas aqui, no mundo do futebol, panchina é o banco de reservas. O Ancelotti conta que quando os jogadores são colocados no banco, eles fanno fatica a salutarti alla mattina. Vamos quebrar essa frase para você entender perfeitamente. A expressão fare fatica significa, ao pé da letra, fazer fadiga. É a forma que os italianos usam para dizer que alguém faz algo com muito esforço, que tem dificuldade para fazer alguma coisa. Continuando, fanno fatica a salutarti alla mattina, ou seja, tem dificuldade de te cumprimentar pela manhã. Presta atenção no verbo italiano salutare. Ele tem a exata mesma origem do nosso verbo saudar, que significa fazer uma saudação. Juntando tudo, olha como a história fica clara.
O ego do jogador fica tão machucado por ir para o banco de reservas que ele faz fadiga, ele tem uma enorme dificuldade de engolir o orgulho para simplesmente saudar, para cumprimentar o treinador na manhã seguinte. E o Ancelotti conclui essa parte. E allora lì si confonde la persona e il giocatore. E então se confunde a pessoa e o jogador. Agora nós vamos entrar na parte mais interessante do vídeo e que me fez perguntar, será que ele já teve essa mesma conversa com o Endrick? Já que ele passou por essa mesma situação no Real Madrid e também na seleção brasileira. Veja a genialidade da resposta. Io dico sempre, chi sei tu, per esempio? Io sono Giacomo e faccio l'attore. Tu non sei attore, tu fai l'attore. Tu sei una persona che fa un mestiere che gli piace e tutto quanto. Se tu dici a un calciatore, chi sei tu? Io sono un calciatore. No, tu sei una persona che gioca a calcio. E io non sono l'allenatore, io faccio l'allenatore e mi pagano per fare delle scelte, per prendermi delle responsabilità, per decidere se il giocatore, non la persona, va in panchina o va a giocare. A volte il giocatore confonde questo. Allora viene la mattina e dice Carlo, che è allenatore, no, io faccio l'allenatore. Allora perché lui pensa che io sono allenatore non mi saluta. Allora se pensa che io faccio l'allenatore mi saluta. E gliel'ho spiegato ad alcuni giocatori e alla fine mi hanno salutato. Conseguir entender a demonstração de maturidade do Carlo Ancelotti em separar a pessoa da sua profissão. Ele faz essa explicação ao jogador para dizer que não se pode confundir a profissão de treinador, que possui a responsabilidade de fazer as escolhas técnicas, com a pessoa que ele é, a ponto do jogador não querer nem cumprimentá-lo de manhã. Talvez eu esteja criando isso da minha mente, mas eu consigo perfeitamente enxergar o Ancelotti tendo essa conversa com o Endrick. Mas e vocês, o que acham? Eu imagino essa conversa. Endrick, você não é um jogador e nem eu sou um treinador. Nós somos pessoas que fazemos o papel e o ofício de treinador e jogador. Por isso, você não tem que ficar chateado com a minha pessoa a ponto de não me cumprimentar de manhã. Agora, um detalhe importantíssimo do idioma italiano que aparece nessa explicação do Ancelotti. Em português, no Brasil, nós sempre usamos o verbo ser para falar da nossa profissão. Nós dizemos, eu sou o professor, eu sou o engenheiro ou eu sou o médico. Nós atrelamos a nossa identidade diretamente àquilo que nós trabalhamos. Mas na Itália e na mentalidade do Ancelotti, a lógica é diferente. No idioma italiano é extremamente comum e correto utilizar o verbo fare, que significa fazer, para indicar a sua profissão. O Ancelotti faz uma separação psicológica genial que a própria língua italiana permite. Quando ele diz io non sono l'allenatore, que é eu não sou o treinador, ele separa bem o verbo essere, que é o verbo ser, para deixar claro que a essência dele como pessoa, o Carlo, não se resume ao futebol. O futebol é apenas o trabalho dele. Por isso ele completa com o verbo fare, o verbo fazer. Io faccio l'allenatore, eu faço o treinador. Ou seja, eu exerço o papel de treinador. A profissão é uma roupa que ele veste, uma ação que ele executa, e não quem ele é na essência. Então, quando um italiano fala da sua profissão usando o verbo fare, ele está dizendo o que executa no dia a dia. Se você quer dizer eu sou professor em italiano, você até pode dizer io sono professore, usando o verbo ser, mas também é muito comum entre eles dizer io faccio il professore, eu faço o professor. Só mais uma explicação referente a uma palavra que vimos no vídeo. Calciatore significa jogador de futebol. Essa palavra vem de calcio, que é como os italianos chamam o esporte futebol. Futebol, calcio. Calcio vem do verbo calciare, que significa chutar. Futebol na Itália é literalmente o esporte de chutar. Vamos revisar o que aprendemos hoje com a sabedoria do mestre Carlo Ancelotti. Aprender o idioma italiano não é apenas decorar e traduzir palavras isoladas. É entender como a cabeça de quem mora lá funciona. É entender a cultura por trás do idioma. Você aprendeu que para as profissões os italianos adoram usar o verbo fare. Io faccio l'allenatore. Eu faço o treinador. Ou seja, eu exerço a profissão de treinador. Tu fai il calciatore. Você faz o jogador de futebol. Eu tenho certeza de que a partir de hoje, toda vez que você vir o Ancelotti na beira do campo com aquela sobrancelha levantada, você vai olhar para ele e pensar: ele não é o treinador, ele faz o treinador. Tchau!